E aí, torcedor, tudo certo? Vamos lá então fazer o vídeo de cartola dessa rodada, rodada 25, onde nós vamos poder fazer o time que vai fazer acima dos 70 pontos de novo. Mas na última rodada não deu, né? Fizemos 62 pontos, o que não é tão ruim, mas a gente precisa de uma recuperação nessa próxima rodada 25. Nossa média ainda continua alta, estamos pontuando bem nos campeonatos aí que nós estamos, mas não vamos ser o Botafogo, né, que vai começar a entregar pontos aí no final do campeonato depois de fazer uma campanha brilhante, né? A gente que tem feito aí na média acima de 80 pontos sempre, nas últimas duas rodadas aí ficamos na casa dos 60, 62 aí, o que tá, pra mim tá ruim, então vamos recuperar. Beleza? Então vamos direto para a escalação. Separei alguns nomes aí e embasamento para eles todos nós vamos dar aqui para poder justificar as nossas escalações, beleza? Então começamos no gol com o Lucas Perry, não tem por que a gente não botar o Lucas Perry. Ele tem um jogo muito interessante, que é contra o Goiás. Goiás, que para quem não sabe é o pior ataque do campeonato. Botafogo precisando mostrar serviço há umas 2 ou 3 rodadas, deixando o torcedor de cabelo em pé, né? Para quem tem cabelo ainda, não seria o meu caso, mas vamos lá apostar em Lucas Perry, que é um dos jogadores mais afirmados aí no gol do nosso time do Cartola historicamente nessas últimas rodadas. Então vamos lá, Lucas Perry é o goleiro. Eu ainda vou te dar mais 2 ou 3 sugestões aqui. A primeira, fora o Lucas Perry, é o Rafael Cabral, custando apenas 10 cartoletas. Rafael Cabral, que tem uma numeração muito boa em termos de estatísticas, né? Ele tem 9 jogos sem levar gol. Vai jogar contra, é um clássico, mas é contra um time fraquíssimo, né? Que é o América Mineiro, embora seja clássico, mas o América Mineiro continua sendo um time fraco, mesmo sendo em clássico. E o Rafael Cabral fez 70 defesas, nada mais nada menos que 70 defesas no campeonato, o que dá boa pontuação também para ele, tanto que ele tem essa média boa aí de 4 de média no cômputo geral. Vamos então para mais uma dica aqui de escalação. Eu colocaria também tranquilamente o Rossi, que é um jogador que ele, para Cartola, a gente não tem um histórico muito grande dele, porque ele só tem um jogo, mas quem lembra dele no Boca Juniors sabe o goleiro que ele é. E poxa vida, né? Jogar contra o Bahia, mesmo que seja o Bahia do Rogério Ceni, que teve muito tempo para treinar e para tentar dar o seu estilo de jogo, o Flamengo tem que dar uma resposta para o seu torcedor. Sem Sampaoli, não se sabe ainda quem vai ser o treinador, mas o Rossi é um jogador que a gente pode confiar para essa rodada, então eu colocaria o Rossi sem problema nenhum, beleza? Mas nós vamos de Lucas Perry. Na zaga nós vamos, sem também inventar muito, a gente precisa de jogadores seguros aí, tá? Para essa rodada 25, onde a gente quer recuperar aí algum terreno que a gente perdeu nas últimas 2 rodadas. Então eu vou já escalar Vitor Cuesta e vou escalar também um outro jogador aqui, que é o Léo Ortiz, que é para mim um dos melhores nomes aí para Cartola no campeonato. Bom, a escalação do Vitor Cuesta, né, não precisa explicar muito, até pelo jogo que contra o Goiás, conforme nós falamos. O Botafogo jogando com o Vitor Cuesta ficou 13 jogos sem levar gol no total, ou seja, Vitor Cuesta e Adrielson é uma das melhores zagas do Brasil, independente da fase do Botafogo, que está oscilando, mas é um excelente zagueiro. E o Léo Ortiz eu venho colocando aqui porque ele tá aí com esse preço camarada aí de 8,18. Aliás, cadê ele aqui? 8,10, tá? E ele só fez notas positivas no Cartola. Ele tem 7 jogos, ele vinha de lesão e ele só fez notas positivas. Fora de casa, dentro de casa, contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Só nota positiva, então não tem por que não confiar num jogador barato desses que tem um jogo contra um Palmeiras que está muito mais focado na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Então, indícios de time reserva do Palmeiras, e o Léo Ortiz com certeza com isso vai ganhar, além do que a maior dor de cabeça do Palmeiras é o ataque. Então, Léo Ortiz é uma boa pedida. Beleza? Então, marcando aqui, Léo Ortiz e Cuesta, mais 2 outras opções aí para quem gosta de variar um pouquinho. Eu vou colocar também aqui, tem um jogador que para mim é uma grata surpresa no campeonato, que é o Kaká. Kaká joga um clássico, né? Atlético Paranaense joga um clássico contra o Curitiba. Kaká tem excelentes números também. É um jogador que jogou
poucas partidas, mas todas as partidas que jogou desempenhou bem, fez boa atuação, boas notas, desvalorizou na última rodada, onde foi a única nota um pouquinho abaixo que ele fez. Ou seja, para você que quer cartoletas ainda, que quer ainda aumentar um pouquinho seu patrimônio pensando no final do campeonato, ele vai te dar algumas cartoletas, porque a tendência é que o Furacão vença o clássico contra o Curitiba, beleza? Além disso, mais um outro zagueiro aqui que eu quero indicar para você, que é o Marlon com 2 L's, tá? Do Cuiabá, 21 jogos, é um jogador também que, para mim, eu acho que é tão seguro quanto seria, por exemplo, um zagueiro do Botafogo ou até mesmo o Léo Ortiz, como eu falei, tá? Dá para escalar tranquilamente. Primeiro que vai jogar contra um Fluminense reserva, né? Porque o Fluminense está todo focado aí na quarta-feira na Libertadores, onde o Fluminense tem que tentar reverter aí a tendência de classificação do Inter, e o Marlon por si só é um jogador aí que vem fazendo boas partidas, não é o suprassumo do Cartola, mas dentro desse conceito aí eu acho que você pode colocar o Marlon tranquilamente, beleza? Então essas são as indicações para a zaga. Vamos para a lateral. Na lateral eu vou botar o meu titular aqui, que é o outro Marlon, né? O Marlon do Cruzeiro. O Marlon tem impressionantes 90 desarmes no campeonato, 18 notas positivas das 25 rodadas, sendo que em 2 rodadas ele não jogou, ou seja, ele tirou notas altíssimas, e quando ele pontua alto, né? Então ele tirou notas altíssimas em 18 jogos, resumindo, dos 25, sendo que 2 ou 3 ele não jogou. E ele tá aí desvalorizado na última rodada porque ele pontuou mal. Pro padrão dele, ele pontuou mal. 2,40. 2,40 não é uma pontuação ruim, assim, para jogador que vai complementar a nota do teu time. Mas o Marlon é um jogador que eleva a média do time, então pode ir de Marlon também, que é felicidade na certa, beleza? Então vai de Marlon. E eu vou também de um outro praticamente titular absoluto meu aqui, que é o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, que tem incríveis 54 desarmes, e um número interessante é que é em casa, e o jogo é em casa. A média dele jogando em casa, como é essa rodada contra o Palmeiras, a média dele é 8,45 jogando em casa. Então não tem como não botar um jogador desses aí, né? Eu vi alguns jogos do Bragantino, especialmente contra o Grêmio, né, que é o time que eu acompanho, e mais uma ou outra, um outro lance, enfim, algum resumo de jogo que a gente acabou assistindo. E o Juninho Capixaba, ele é incrivelmente, porque ele jogou no Grêmio, né, e não foi bem, ele é um dos pilares aí desse time do Bragantino. Com certeza vai acabar indo jogar na Europa a partir da próxima temporada, porque o cara tá indo bem demais. Então escale Juninho Capixaba sem medo de ser feliz. Mais outros 2 aí que eu quero indicar para vocês, descendo lá embaixo, custando 6 cartoletas e alguma coisa, é o Hugo, que é um outro jogador também que vem pontuando bem geralmente. Na última rodada não foi legal, assim como todo o time do Botafogo, mas a média dele, olha só, é 7. O Hugo, ele tem 29 desarmes também em apenas 11 jogos, ou seja, é um número impressionante, um número fenômeno para quem jogou 11 jogos. E a média também em casa é mais de 8, e vai jogar em casa contra o fraquíssimo Goiás. Então, o Hugo pode colocar tranquilamente, não vai ter problema nenhum se colocar o Hugo. Beleza? Então tem números aí, tem motivos para que você possa escalá-lo, mas Juninho Capixaba e Marlon são 2 jogadores que... enfim, né? E no meu caso aqui eu já tenho 2 jogadores do Botafogo, então não vou colocar um terceiro. Beleza? Vamos para cima então. Por falar em Botafogo, eu já vou começar meu meio de campo aqui com o Eduardo, que é um jogador que é completo porque ele tem boa média, bons números de desarmes, bom número de assistência e bom número também de gols. Ou seja, ele vai bem em todos os principais quesitos de um meio de campo. E ele vai jogar, mais uma vez, um jogo que, em tese, o Botafogo precisa e deve ganhar, que é contra o Goiás, beleza, gente? Então, vamos lá, Eduardo. O próximo da lista aqui é o Lucas Evangelista, que está aqui, com 8,97 de preço. E o Lucas Evangelista
ele vai jogar no meu time simplesmente porque ele é um dos que mais dá assistência e mais desarma ao mesmo tempo no Cartola. Ele é um dos jogadores que tem números mais altos, números casados nesses dois quesitos mais altos. Ele dá bastante assistência, já deu quase 10 assistências no campeonato, pelo meu controle aqui, e também fez 31 desarmes, o que vale muito, muito, muito. Então, Lucas Evangelista é um jogador aí que quase obrigatório nessa rodada aí contra um Palmeiras que deve jogar com a cabeça na Copa Libertadores da América, né? Palmeiras que empatou com o Boca Juniors. Um outro jogador aí também que eu vou colocar, teriam muitas outras opções, tá? Mas eu vou colocar aqui o... Cadê você? Quanto tá custando? Ah, então tá mais pra cima, tá custando 12 cartoletas. Tá aqui, ó. O Ranieri. Ranieri, que vai jogar contra o Fluminense, outro time envolvido na Libertadores. Isso é um fator a mais, né? Para escalar, custando 12 cartoletas. Um jogador aí muito útil também. Só pontua positivo, você pode olhar aqui. É só positiva. As notas dele são só positivas. Quando ele joga, é a pontuação certa. E ele tem 50 desarmes. É incrível também o número de desarmes dele nessa... 50, né? Deixa eu até conferir aqui para ver se eu anotei certo. É isso aí, 50 desarmes. Então, cara, tem que escalar o Ranieri, não tem por que não escalar, tá? Você pode também escalar o Everton Ribeiro do Flamengo, embora seja um jogador que ele deve participar de jogadas importantes pelo Flamengo, mas o cara do Flamengo no meio de campo é o Arrascaeta, tá? Então, se fosse o caso, mas o Arrascaeta parece que não joga nesse fim de semana aí. Então, Everton Ribeiro é uma outra opção, além do Gerson também, que é um jogador que, se você quiser apostar em alguém do Flamengo, tem essas duas opções. Mas eu iria num outro cara, já que você quiser talvez fazer alguma coisa diferente, eu iria aqui no Gianluca do Santos, que é o único jogador do Santos que eu arriscaria botar nessa rodada, apesar do Santos jogar em casa, o que não significa muita coisa, contra um Vasco, que está crescendo. Mas o Gianluca é um jogador aí que tem uma boa frequência de desarmes e assistências, né, em apenas 8 jogos, ou seja, é um jogador que deixa muito boa impressão quando o assunto é Cartola nessa temporada. Mas não vai ser o caso, então vamos lá de Lucas Evangelista, Eduardo e Ranieri, que são os jogadores que nós vamos colocar aqui com bastante confiança de que eles vão ir bem. No ataque é praticamente zero surpresa, tá? Tiquinho, né? Primeiro que é o artilheiro do time, artilheiro do campeonato, machucou, voltou, continuou fazendo gols, tá? Ele tem uma média em casa de mais de 9 pontos, então ele tem aqui uma média alta tanto dentro quanto fora de casa, mas só em casa. Se fosse só em casa, ele jogaria fazendo média acima de 9. Então é difícil não escalar um jogador desse, né? Além disso, vai jogar contra o Goiás, que é uma das piores equipes do campeonato. Não tem por que não colocar. Veguete também, vamos colocar aqui, ele valorizou, mas como a gente está bem de cartoletas, né? A gente está aqui com 160 cartoletas, então a gente não precisa ficar contando muita moedinha. O Veguete aí que tem uma média impressionante, ele só tem 7 jogos, mas aqui os números dele são 7 jogos, 6 gols, 1 assistência, e o homem chuta muito a gol. Está sempre posicionado, é um cara que talvez seja um dos alicerces dessa virada aí que o Vasco está montando aí para se manter na Série A. E eu vou falar, eu quero que o Vasco fique na Série A, eu gosto do time. O Vasco para mim é um time dos cariocas, é o time mais raiz. E, o Vasco ficou muito tempo na Série B, para mim o Vasco tem que ficar na Série A, e o Veguete é um dos jogadores, junto com outras aí, contratações também, que o Vasco fez e mudou, né, o patamar dele no campeonato por enquanto. Beleza? E depois eu vou também aqui de Paulinho. O Atlético Paranaense joga fora de casa, mas o Inter eu acho que não vai estar nem aí para esse jogo. O foco do Inter é todo na Libertadores. Com certeza a torcida vai estar no Beira-Rio para apoiar o time por uma questão de lua de mel que o time e a torcida vivem, mas Paulinho não tem nada a ver com isso, e o Paulinho é um cara que tem feito muitos gols, é o jogador de preço médio aí, talvez melhor que a gente tem aí para escalar no Cartola. Nas últimas 4 rodadas ele fez mais de 11 pontos de média nas últimas 4 rodadas, ou seja, vem numa fase sensacional. Então vamos de Paulinho aí que você vai gostar e vai tranquilo, tá? Mas eu tenho mais 2 indicações aqui, 2 ou não, 3 indicações. Se você não quiser escalar aqueles que eu falei, você pode ir no Victor Sá,
jogador custando 8,95, jogando naquele raciocínio, né? Jogando contra o Goiás, talvez não queira escalar o Tiquinho, porque talvez seja o mais óbvio, vai de Victor Sá. Daverson também contra o Fluminense, é um jogador que eu escalaria tranquilamente. O Cuiabá, né, que venceu algumas seguidas e agora perdeu algumas seguidas. Tá na hora de vencer de novo. Não tem jogo melhor do que jogar contra o Fluminense com a cabeça na Libertadores, e desvalorizado pode te render algumas cartoletas, e eu acho que o Daverson é uma rodada interessante para colocá-lo, tá? E mais abaixo ainda, acho que é mais abaixo, né? Sim, é lá embaixo. É uma aposta de um jogador que eu vejo um grande futuro nele, que é o Luca, um jogador que quando tem oportunidade de jogar por mais tempo, ele joga muito bem. Fez excelentes pontuações já no Cartola. Na última, fez 8 pontos, ou seja, uma pontuação muito boa, e joga em casa contra o Atlético Mineiro. Diferente do Inter, que está com a cabeça toda na Libertadores, o Luca quer mostrar serviço. Então, por esse aspecto e por custar apenas 2 cartoletas e 59 centavos de cartoleta, eu acho que você tem que considerar fortemente colocar esse jogador aí, porque ele é um ponto fora da curva do Inter, beleza? Então, eu vou com esse time, conforme nós falamos, e te damos as opções, e o treinador, aqui eu vou escalar o Vojvoda, porque infelizmente eu não confio no Grêmio fora de casa. Beleza, gente? Então esse é o time que a gente vai escalar, que tá na tela aí para você, que é o Lucas Perry, Léo Ortiz, Vitor Cuesta na zaga, Marlon e Capixaba na lateral, Eduardo Ranielli, Lucas Evangelista, Veguete, Paulinho e Tiquinho Soares, sendo que o Veguete é o capitão e o Vojvoda, que também tem a questão aí de ter a Sul-Americana, mas para treinador eu acho que não tem problema a gente colocar aí, porque o treinador ele tem um sistema de pontuação um pouquinho diferente em relação aos jogadores, porque os critérios não são os mesmos. Certo, gente? Então esse é o time do Cartola para essa rodada. Ficou custando aí 156 cartoletas, um valor aí que para a rodada 25 eu acho que a maioria de vocês tem, mas eu dei várias opções aí de jogadores bem mais baratos para tentar montar um time aí com até 30 cartoletas. Beleza, gente? Então é isso. Boa sorte para todo mundo nessa rodada 25, porque eu, particularmente, vou fazer mais de 80 pontos, com certeza, com esse time que está na tela aí. Valeu, um abraço, fui!